Você está gostando da série de estudos da vida do profeta Elias? Espero que sim. Ou não? Espero que sim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos ajuda a conhecermos mais o nosso bondoso Deus. Base da Bíblia, o meu viver, pois quero nele, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo, ver a Jesus, pois tua palavra é luz. Base da Bíblia, o meu viver, pois quero nele, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo, ver a Jesus, pois tua palavra é luz. Já participou de um campeonato ou de um concurso onde você ganhou o primeiro lugar? Você ganhou um prêmio ou um troféu, não é? As pessoas gostam de ser o primeiro, não é verdade? Mas tem uma pessoa que é o primeiro no mundo inteiro. Você sabe quem é essa pessoa? Deus! Se você respondeu Deus, você tá certo. Deus é o primeiro. E o nosso versículo de hoje, que está aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus é 100% verdade. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. E ela é dividida em duas grandes partes. Você lembra quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. Ao total, a Bíblia contém 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E o nosso versículo de hoje está aqui no livro de Isaías, que fica no Antigo Testamento. Existem várias versões. O que é a versão da Bíblia, tia Érica? Palavras que têm o mesmo significado, mas que é usada de maneira diferente, certo? Então, você vai encontrar em algumas Bíblias algumas palavras diferentes do que a tia vai falar aqui, certo? Então, diz assim, a palavra de Deus, você pode procurar na sua Bíblia e você vai ver que tem o mesmo significado. Diz assim, Isaías 44, ou seja, capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Vamos ler junto com a tia Érica? Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. O que ele quer dizer? Ele está dizendo assim, ó, eu sou o primeiro. Quem é o primeiro? Deus. Deus está dizendo, eu sou o primeiro. Não existiu nada antes de Deus, nem as coisas, nem pessoas. Deus é o primeiro. Por isso que ele merece todo o nosso respeito. Por isso que ele merece ser o primeiro nas nossas vidas. Ele é o merecedor de toda grandeza. Ele é o primeiro. E eu sou o último. Deus é eterno. Ele viverá para sempre. Eternidade quer dizer isso, para sempre. Deus, ele sabe do que vai acontecer com eu e você. Deus sabe todas as coisas. Por isso que ele é todo poderoso, conhecedor de todas as coisas. E depois quando ele diz, e além de mim não há Deus. Deus é o Deus verdadeiro, santo, perfeito, que criou todas as coisas. E somente ele é verdadeiro. Somente Deus é o Deus verdadeiro. Se você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa lembrar desta verdade. Deus é o primeiro. Que ele seja o primeiro da sua vida. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador,
Fique atento à lição bíblica, para assim você entender melhor do que é receber o Senhor Jesus. Vamos repetir comigo? Isaías 44:6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44:6. Memorize esse versículo e você pode estar fazendo um vídeo citando esse versículo e mandar para mim no meu número no privado, onde eu vou deixar o número na descrição aqui do vídeo. E aí eu posso estar passando o seu vídeo no final da minha lição, da próxima lição, tá bom? Um beijo! Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama Eu tenho uma sacola aqui e essa sacola tem vários objetos. Esses objetos têm algo em comum, sabe o que é? Eles podem ocupar o primeiro lugar na sua vida. Vamos olhar? O dinheiro, vocês pensam tanto, tanto, só quer saber de dinheiro, dinheiro, e isso é o primeiro na sua vida. O celular, talvez aí o celular, você vive tanto tempo no celular e o celular é o primeiro da sua vida. Ele ocupa todo o seu tempo. Então ele está tendo o primeiro lugar na sua vida. Talvez você quer se tornar um cantor famoso e aí você só pensa nisso. E isso é o primeiro da sua vida, o primeiro lugar na sua vida. Talvez você fica horas e horas aí, ó, jogando e o joguinho lá do celular se tornou o primeiro da sua vida. Você que já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. O povo de Israel cometeu esse grande erro. Outras coisas estavam ocupando o primeiro lugar, mas lembra? Somente Deus é que deve ter o primeiro lugar das nossas vidas. Então você que já creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. Elias ficou na casa de uma viúva piedosa. Essa viúva tinha um filho. Lembra da lição passada? Ali Deus providenciou farinha e azeite. Havia a seca em todos os lugares. Samaria estava sofrendo muito, mas não faltou pão naquela casa daquela viúva. Durante muito tempo, o rei Acabe e Jezabel haviam procurado Elias em todos os lugares e não haviam encontrado. A última vez que eles viram Elias foi no dia que Elias falou para eles que Deus iria castigá-los com seca. Deus falou com Elias novamente e falou para Elias sair ali de Serepta
e encontrar o rei Acabe. O rei Acabe certamente estava muito furioso. Houve um encontro dos dois. E aí, o rei Acabe disse assim, está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. És tu o perturbador de Israel? O rei Acabe acusava Elias de ser aquele que tinha provocado aquela seca. Olha só. E Elias respondeu a ele, com certeza olhando nos olhos dele. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, a seguistes os Balaíns. Então, Acabe e sua família não estavam mais adorando a Deus, estavam adorando aquele Deus falso, que não existe, que eles acreditavam, não era? Então, Elias fez um desafio para eles. Disse para ele que ele juntasse todas as pessoas de Israel lá no Monte Carmelo e levasse os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá, que comia junto com Jezabel. Aserá era a mãe de Baal. Eles também tinham uma estátua ali e eles tratavam ali como uma deusa. E aconteceu que o rei aceitou o desafio. E lá no Monte Carmelo, que fica na costa do Mediterrâneo, de um lado ali há um grande vale até o outro lado. E o povo, milhares de pessoas foram até o Monte Carmelo. E ali foram os adoradores de Baal. Os adoradores de Baal. Eles foram, mas os adoradores de Aserá não foram nem Jezabel, pelo que a Bíblia mostra. E Elias, no verso 21, até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. O povo estava dividido. Eles adoravam a Baal e eles adoravam a Deus, o único Deus verdadeiro. Então, ele estava dizendo isso, vocês estão divididos, Olha só, crianças, vocês não estão tendo Deus em primeiro lugar. Você que já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. A palavra de Deus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é que tem ocupado o primeiro lugar da sua vida? Talvez é o seu celular, talvez é um jogo, talvez seus pensamentos de querer dinheiro, talvez tantas coisas aí, a televisão. Essas coisas não são mal em si, não são mal em si, mas elas não podem ocupar o nosso coração, elas não podem ser o nosso tesouro, porque Deus, ele deve ser o primeiro. O povo não estava tendo Deus como o primeiro da sua vida. Então Elias falou isso para o povo. Depois Elias fez um desafio ali para os profetas de Baal. Elias disse a eles, aos 450 homens ali, ele falou para pegar 2 novilhos, e um para ele e um para os profetas, e cortasse aquele novilho em pedaços e colocasse ali em um altar, né? Em um altar. E o que é que ia acontecer?
acontecer? E o que ia acontecer? Eles deveriam, certo? Eles deveriam invocar o Deus deles para poder o Deus deles enviar fogo e consumir ali aquele sacrifício. Então, Elias falou isso. E o povo, assim, concordaram. E o rei Acabe também. Por quê? Porque o Deus que enviasse seria o Deus verdadeiro. E assim os profetas de Baal, eles fizeram sacrifício, cortaram ali, colocaram ali no altar e começou a invocar a Baal. A Bíblia diz que eles invocaram até o meio-dia. Até o meio-dia. E eles invocando, e eles falando, até chegou um momento que nada acontecia. E Elias falou assim: fale mais alto, fale mais alto, o Deus de vocês, Baal, ele deve estar ocupado, ele deve estar tirando um cochilo, ou ele deve estar passeando. Gritem mais alto. E os profetas de Baal, ali, eles começaram a gritar mais alto, eles começaram a se cortar, invocar ali, e nada acontecia ali. A Bíblia diz que eles se cortavam até derramar o sangue e nada acontecia. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta e os manjares se oferecessem. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção, diz o versículo 29. Por quê? Porque Baal é um Deus falso. Eles acreditavam em um Deus falso. Somente Deus é o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que fez a mim e a você, que mora em um lugar santo, porque Ele é santo. Deus nunca fez nada de errado. Deus é perfeito. Ele nunca fez nada de errado. E esse Deus perfeito, Ele nos ama. E a palavra de Deus diz em Isaías 53:6 que nós somos pecadores. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo caminho. Olha só, crianças, eu e você somos pecadores. Deus é santo. Santo quer dizer perfeito. Deus nunca faz nada de errado. Mas eu e você somos imperfeitos, somos pecadores. E o Deus santo e imperfeito diz que nós estávamos andando desgarrados, longe do Senhor. Esse é o castigo do pecado. Mas sabe, Deus, por amor, Ele fez algo muito especial. Ele enviou Jesus Cristo e diz assim, mas o Senhor fez cair sobre Ele a minha iniquidade, de nós todos. Ou seja, sobre Ele quem? Jesus. Ele enviou Jesus. Jesus, seu Filho perfeito. E seu Filho perfeito foi castigado no meu e no seu lugar. E por causa do que Ele fez, a Bíblia nos ensina que nós podemos ter o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Você pode ter esse perdão dos pecados por meio de Jesus. Então, esse versículo está nos ensinando que sobre Ele, sobre Jesus, Ele colocou o nosso castigo, todo o nosso castigo. Agora sim nós podemos ser perdoados, porque esse Deus verdadeiro, Ele nos deu Jesus como Salvador. E ali os profetas de Baal, eles estavam adorando um Deus falso, não era o Deus verdadeiro. Então nada funcionou. Eles ficaram cansados e nada aconteceu, nada aconteceu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos,
para mais perto. E ali Elias restaurou um altar que estava às ruínas. Era um altar que o povo sacrificava para Deus, né? Como costume daquela época. Ali ele pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E ali ele colocou as pedras ali para poder fazer o altar em nome do Senhor. E ele fez um rego em volta ali daquele altar. Ele cortou o sacrifício, né? Ele pediu para colocar ali lenha naquele altar. Depois colocou ali o sacrifício. E depois ele pediu para derramar água em cima. A Bíblia nos ensina aqui que foram 4 cântaros, jarros bem grandes de água, e eles derramaram e ficou tudo molhado, lenha, o sacrifício, cheio de água, as pedras, tudo. E a Bíblia nos ensina que depois disso Elias falou com Deus. Ele não falou com Deus gritando, se cortando, não. Ele falou com Deus em silêncio, ali calmo. Ele falou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Olha só, crianças, ele orou e Deus, ele respondeu ali. Ele respondeu. E ele disse assim, e ele falou ainda, continuou assim: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Crianças, o Senhor Deus, ele é o primeiro. Era isso que Elias estava falando. Ele é o primeiro e ele deve ser o primeiro da sua vida. Você que já creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. Lembra do nosso versículo que nós aprendemos hoje, Isaías 44. Vocês estão lembrados? Versículo 6. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Você precisa deixar Deus ser o primeiro da sua vida. Você precisa fazer essa escolha. Talvez o seu celular está ocupando tanto seu espaço, aquele joguinho que você joga, ou alguma coisa que você faz que o que acontece? Você não está mais lendo a sua Bíblia, você não está mais orando a Deus, você não quer saber mais de assistir às coisas de Deus, você não quer saber de ir à igreja. Por quê? Porque isso tem ocupado o primeiro lugar na sua vida. Mas você que já creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. Era isso que Elias queria ensinar para o povo. Que Deus era o primeiro e que Deus tinha que ocupar o primeiro lugar da vida delas. E Deus respondeu, ele respondeu a oração de Elias e ele mandou fogo. E a Bíblia diz que consumiu as pedras, o sacrifício, a água ali, a terra. Foi algo extraordinário e o povo de imediato se prostraram no chão e adoraram a Deus, sabendo que Deus é o Deus verdadeiro. O povo ali se arrependeram ali e eles adoraram ao Deus único e verdadeiro. Crianças, é assim que nós devemos fazer. Após a execução ali dos profetas de Baal, Elias disse para o rei Acabe: sobe e come e bebe, porque houve um ruído de abundante chuva. Depois disso, Elias subiu para o cume lá do monte e pediu para seu criado ficar observando as nuvens. E assim ele fez.
durante 7 vezes e não havia nenhuma nuvem. Mas na 7ª vez ele viu uma nuvem bem pequena surgindo, como a palma da sua mão. E aí ele foi e disse para Elias, e Elias mandou avisar para o rei Acabe: sobe aí e vai embora, porque virá grande chuva. Vai, aparelha o teu carro e vai embora, porque haverá grande chuva. E assim, houve grande chuva. Deus ouviu a oração de Elias. Deus ouviu a oração de Elias. Você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você que creu nele e foi salvo do castigo do pecado, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. Elias, ele mostrou para o povo que Deus é o único verdadeiro e ele deve ser o primeiro das nossas vidas. Que ele seja o primeiro da sua vida. Lembra do nosso versículo, Isaías 44:6? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não há outro Deus. Não há. Então, adore a Deus em primeiro lugar. Você, essa semana, tem um desafio. Se é o celular que tem ocupado muito o seu tempo, um jogo que você está jogando, a televisão, ou alguma coisa que tenha ocupado tanto que tem se tornado o primeiro da sua vida, não que essas coisas em si é pecado, não, mas elas não devem tomar o primeiro lugar da sua vida. Você precisa tirar tempo, reservar tempo para estar com Deus, para ler a Bíblia, para orar, ir à igreja. Então, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. Você vai fazer isso durante a semana? Você vai reservar tempo para estar com Deus? Você vai observar aquilo que está ocupando o primeiro lugar na sua vida e você vai dar o primeiro lugar a Deus? Sim? Mas se antes de você dar o primeiro lugar a Deus, deixar Deus ser o primeiro, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, você precisa fazer isso. A Bíblia diz em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Deus, Ele quer te salvar. Ele quer salvar você do castigo do pecado. Então, para isso, você precisa reconhecer que é pecador e acreditar de todo o coração que Jesus, Ele foi castigado no seu lugar. E assim, você dizer para Ele isso e recebê-lo como Salvador. Você quer fazer isso agora? Você que nunca fez isso? Então, faça uma oração comigo, de todo o coração. Querido Deus, eu sou pecador. Eu mereço o castigo, mas eu acredito que Jesus foi castigado no meu lugar. E eu o recebo. Em nome de Jesus, amém. Se você acabou de fazer essa oração de todo o seu coração, porque não é essa oração que salva, mas é você crer, você reconhecer que é pecador e confiar naquilo que Jesus Cristo fez por você, você foi salvo do castigo do pecado. E como filho de Deus, não permita que nada tome o lugar de Deus em sua vida. Ele é o primeiro e Ele é o último. Não há Deus além dele. Então, dê a Ele o primeiro lugar. Você vai dar o primeiro lugar da sua vida? Muito bem, até a próxima!